Olá, vamos conversar um pouco agora sobre o quinto domingo do tempo comum, ano A. Nós estamos iniciando o ministério de Jesus, isto é, a atividade pública de Jesus, tudo aquilo que ele fez dos 30 aos 33 anos, mais ou menos, do dia em que ele saiu da casa em Nazaré até o dia em que ele morreu na cruz, em Jerusalém. Nesses 3 anos, Jesus fez, ensinou, operou muitos milagres, ele percorreu muitas cidades, ele atravessou várias vezes o país de norte a sul, de leste a oeste, inclusive indo para o estrangeiro, Tiro, Sidônia. E toda a atividade de Jesus nesses 3 anos está descrita nos 4 evangelhos. Nós vamos ouvir neste domingo a continuação do Sermão da Montanha. Jesus fala: vós sois o sal da terra, e depois: vós sois a luz do mundo. Na verdade, esse quinto domingo é uma reflexão sobre a atividade do discípulo. Domingo passado nós vimos a identidade do discípulo. Quem é o discípulo de Cristo? Agora, nesse domingo, nós vamos conversar um pouco a partir das nossas homilias dominicais, sobre a atividade. O que um discípulo de Jesus deve fazer? Aparece muito forte a questão ética, moral. Por exemplo, nós vamos ouvir Isaías capítulo 58. Esse capítulo é muito forte. Isaías está criticando a vivência superficial da religião. Ali Deus aparece dizendo claramente que ele não gosta, ele não aprova os cultos dos judeus, uma vez que no dia santo, no dia de culto, eles oprimem os pobres, etc. Então nós, no capítulo 58 de Isaías, vamos ouvir lá Deus dizendo: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos, quando encontrares um nu, cobre-o, não desprezes a tua carne, então brilhará tua luz como a aurora. No Evangelho, em paralelo com esse texto, Jesus diz que não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da vasilha, e sim no candeeiro, onde brilha para todos que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. O que Jesus nos ensina, então, nesta liturgia da palavra, irmãos e irmãs, é que nós seremos poucos, como ouvimos domingo passado, nós seremos o resto de Israel, o pequeno rebanho, porém, será o resto de Israel que fará a diferença. Apesar de sermos poucos, os discípulos de Jesus, nós temos a missão de transformar o mundo. Jesus usou no Evangelho uma outra comparação, uma outra metáfora, que é o fermento. O fermento é bem pouco em relação a toda a massa, mas uma pequena quantidade de fermento age em toda a massa e faz toda a massa crescer. Assim são os cristãos no mundo. O cristão deve ser incisivo na sua realidade. A ação que brota da fé cristã deve fazer a diferença onde o cristão está situado. O Salmo 111 vai dizer, nesta liturgia do quinto domingo, quem é o justo? Ele diz: é o homem caridoso, prestativo, generoso, compassivo, é o homem reto, é o homem que não teme receber notícias más, é um homem que confia em Deus, está tranquilo, nada teme, reparte com os pobres os seus bens. E aí, nós, identificando esse Salmo 111 com o Evangelho, vamos ver que o discípulo de Jesus tem a obrigação de ser justo. No encontro, na intimidade que o discípulo tem com o seu mestre, ele tem a obrigação de se configurar a esse mestre, isto é, de se tornar semelhante a esse mestre. Que a palavra de Deus na liturgia nos ensine, nos motive, nos entusiasme nesta nossa missão de ser como Jesus.
Amém.